O programa Cidade Aberta retorna aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal digital, o canal 14 da NET em Farroupilha, onde você acompanha tudo o que acontece no nosso município. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado aqui no programa hoje, o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer. Estamos falando sobre os preparativos, eleições 2016, que estão cada dia mais próximas. Afinal de contas, o dia 2 de outubro já bate a nossa porta pelo calendário. Alexandre, dando sequência à nossa conversa, acho que é importante colocarmos, né? Eu sei que tem muito trabalho no cartório eleitoral, mas o que o cartório eleitoral vem fazendo nesse momento, se atendo como prioridade de trabalho? Tudo está focado para o 2 de outubro, né? Sem dúvida. Então, seguindo na linha do fechamento do cadastro, nós temos ali um período de praticamente um mês, onde são anotadas aquelas pessoas que tiveram condenação criminal, assim como a liberação de condenações anteriores e eventuais falecimentos que ocorreram até o mês de maio, são lançados no cadastro. Uma depuração que é feita já pensando no 2 de outubro. E a partir disso, então, se trabalha com a convocação de mesários. Funcionarão agora, em outubro, no dia 2 de outubro, 162 sessões eleitorais. 162 sessões eleitorais, ou seja, 162 pontos de votação. De votação. Alguns locais de votação têm apenas uma sessão, em geral, capelas comunitárias do interior, mas grandes escolas aqui do município têm 7, 8 sessões funcionando no mesmo local. Então, para cada uma dessas 162 sessões, são convocados 4 mesários. O presidente da sessão, primeiro e segundo mesário, e um secretário. Então, se multiplicam por 4 as convocações ocorridas agora para o funcionamento das sessões. E é um trabalho de democracia. A gente costuma dizer que para participar da democracia, do processo eleitoral, essa participação não é necessariamente feita só através de um partido político, sendo filiado a um partido. A pessoa pode colaborar com a justiça eleitoral, sendo mesário voluntário para as eleições, que sem dúvida é um processo democrático que não ocorrerá sem a participação dos mesários. Eu lembro que aqui em Farroupilha, na última eleição que nós tivemos, foram convocados mais de 600 mesários, 600 profissionais, cidadãos, para trabalharem na justiça eleitoral. Acredito que nesse ano, em função um pouco do aumento também do nosso cadastro eleitoral, que é normal, também se faz necessário, no mínimo, 600, 650, 700 profissionais para o trabalho? Passamos de 700, porque os locais que funcionam com mais de 3 sessões, eles ainda têm um administrador, um secretário do prédio. Do local de votação. Do local, que possa, qualquer eventualidade, uma necessidade de telefone, um problema no banheiro, alguma porta que tenha que ser aberta, então fica uma pessoa responsável ao longo do dia para o bom funcionamento das sessões eleitorais. Então, certamente passamos de 700, mas a conta 162 vezes 4 ali, já se chega num número superior a 650 mesários. Além da questão... Só aproveitar, ainda ficando em mesários, vou te interromper um pouquinho, é usada a base da última eleição, os que trabalharam na última eleição são os preferencialmente convidados a trabalhar nesta eleição. Como é que funciona, como é que a Justiça Eleitoral escolhe quando que não houver mesários voluntários? Não querendo ser redundante, mas não se trata de um convite, né? É uma convocação, uma convocação do juiz eleitoral, e só por razões claras e específicas a pessoa pode pedir a dispensa, que será aceita ou não na análise do juiz eleitoral. Mas, sem dúvida que se aproveita a base de dados, aquelas pessoas que manifestaram o desejo de não continuar participando, isso é avaliado, havendo
voluntários ou outras pessoas disponíveis para aquela sessão, se pode levar em consideração a manifestação de não participação de alguma pessoa. E, havendo a necessidade de substituir, se dá preferência por pessoas que já tenham experiência, incluindo novas pessoas, né, uma promoção, digamos, dos cargos, incluindo em alguma função um novo mesário, um novo voluntário para sessões eleitorais. E, infelizmente, às vezes tu já tem uma equipe montada, e por um problema de saúde, alguma questão familiar... Tem que repor alguma peça. Exatamente. Só que aí pode gerar aquele caso de não é mais possível, já estão convocados o primeiro mesário, o segundo mesário e o secretário, e se precisa um novo presidente. Então não é possível reconvocar para as novas funções os anteriores e, né, fazer toda... Uma vez já convocados. Uma vez já convocados. Então, claro, surgem essas situações, mas se trabalha, sem dúvida, com a base de dados existente, tentando trazer sempre os novos voluntários, aquelas pessoas que se disponibilizam. Geralmente são convocadas pessoas, cidadãos que residem próximo daquele ponto de votação, daquele salão comunitário, daquela comunidade, daquele bairro. É difícil daqui a pouco, por exemplo, alguém do bairro 1º de Maio que vai trabalhar lá no outra ponta de um bairro da cidade. Pode acontecer, não é a prioridade. Né? A preferência, nós balizamos o nosso trabalho na questão geográfica. Convocar o eleitor para o local onde ele já vota. Se a sessão dele já estava preenchida, se buscou uma vaga dentro do mesmo local em outra sessão. Eventualmente, temos uma desistência, uma dispensa de algum eleitor, numa sessão não se consegue preencher, mas existe um voluntário de outro bairro da cidade. Certo. Então, se verifica a possibilidade dessa pessoa trabalhar como voluntária num outro local diverso do seu. É claro que no horário de almoço, ou ao longo do dia, onde estiver a sessão, o curso da votação estiver tranquilo, a pessoa sairá da sessão onde está trabalhando, se deslocará até a sessão onde vota, para votar, e depois retorna ao trabalho na sessão onde foi efetivamente convocado. É importante deixar claro também que todos os mesários e presidentes de sessões eleitorais, eles não receberão remuneração financeira pelo trabalho. É um trabalho voluntário, mas que depois, por estar a serviço da Justiça Eleitoral, o cidadão terá direito, então, a usufruir de folgas na sua atividade laboral. É o que prevê a lei, né? Sim. Então, há um pagamento de um vale-alimentação, que em função de contingente orçamentário se manteve em R$25, que é um valor para custear despesas de alimentação da pessoa ao longo do dia, um lanche, enfim, alguma coisa assim. Cada um administra da forma como quiser. Da forma como quiser, cada uma das pessoas convocadas recebe esse valor. Tanto o mesário quanto o presidente, é igual para todos? Igual para todos. E a questão da dispensa, sim, para cada dia de convocação, a lei prevê 2 dias de dispensa. De acordo, é um acordo entre empregado e empregador. Certo. Temos que deixar claro para as duas partes, porque se chega ao nosso conhecimento de histórias de pessoas que, por terem trabalhado no domingo da eleição, simplesmente não comparecem na segunda e terça no trabalho porque ganharam aquela dispensa. Não é isso que a lei diz, ela não obriga um dia, mas também impede o bom senso tanto do empregado como do empregador. A livre negociação, o livre acordo. O livre acordo. Sim. O presidente da sessão eleitoral também tem 2 dias ou mais do que 2 dias? Em geral, o presidente e o primeiro mesário são convocados também para um treinamento. Um treinamento. Então, em função do treinamento, recebem também 2 dias. 2 dias. De dispensas, pela convocação. Claro que nós temos, é uma lei nacional, né, e temos que colocar ela dentro de várias realidades. Então, daqui a pouco o empregador pode achar injusto, né, dentro da realidade de Farroupilha. Mas vamos levar para a realidade de uma grande capital, onde o mesário se deslocou às suas dispensas por treinamento, para ir ao treinamento, para retornar depois para casa, assim como ele, de repente, pega um ônibus e um metrô,
para trabalhar no dia da eleição. Então, a contrapartida da Justiça Eleitoral se dá através da dispensa na atividade laboral. Na atividade laboral. Certo. Sendo sempre com o uso do bom senso, né? Entre empregado e empregador. Importante falar também sobre o treinamento dos mesários. São mesários e os presidentes das sessões eleitorais. Como o próprio Alexandre estava colocando, uma sessão eleitoral ela é composta por 4 integrantes. Tem o presidente da sessão eleitoral, tem depois o primeiro mesário, segundo mesário e o secretário. São convocados para treinamento 50% do time. O presidente e o primeiro mesário. Depois, esses dois têm a incumbência de passar as informações, multiplicar para os informação para os demais. Como é que vai ser o treinamento? Já está definido o treinamento para os presidentes e primeiros mesários aqui em Farroupilha? Sim, nós temos, será no auditório da prefeitura, ali nos fundos do Salão Nobre, certo? Onde haverão provavelmente 5 turmas, se não me engano, entre os dias 12 e 16 de setembro. 12 e 16 de setembro. Todos os dias, é isso? Não, né? Alternado, um dia sim, um dia não. Então, agendamos 2 turmas na parte da manhã, 9 horas, e 3 turmas, se não me engano, às 19h30. Também procurando... Adequar os horários. Adequar os horários, com as atividades do cartório e também com as pessoas que trabalham na indústria, no comércio, enfim, que foram convocadas, não gerando mais um motivo de ausência ao trabalho, e assim nos prontificamos a fazer o treinamento a partir das 19h30 na prefeitura, onde serão passadas informações necessárias para o funcionamento da sessão, para a utilização da urna eletrônica e demais atividades relacionadas ao dia da eleição. O chefe daquela sessão eleitoral é o presidente, né? O presidente é a autoridade máxima que decide, né, a identificação do eleitor e resolve eventuais problemas e se reporta ao juiz eleitoral. Sim. Ele comanda, dentro daquele local, daquela sala de votação, ele comanda toda a situação. Claro, vai haver também o próprio suporte da Justiça Eleitoral, tem as coligações, os partidos políticos que estão aí, mas na sala onde está instalada a urna eletrônica, somente entra o eleitor para votar, né? Atrás da cabine, o eleitor. Única e exclusivamente sozinho. Sozinho, sem telefone, sem câmera. Não pode filmar Não pode filmar, não pode tirar selfie, é proibido. Né, e o mesário tem esse dever de coibir essa... retirando, enfim, pedindo que o eleitor compareça atrás da cabine de votação sem este equipamento. Certo, sem celular ou câmera fotográfica nesse sentido. Hoje em dia o celular é uma tecnologia popularizada, né? Então o mesário vai ter que ter cuidado, o eleitor pegou o telefone, vai fazer uma selfie na cabine. O que a lei prevê é o resguardo do sigilo do voto. Então não pode se permitir o uso do celular no momento da votação. Pessoas idosas podem ser acompanhadas por um familiar na cabine de votação? A regra é que a pessoa seja conduzida até a cabine de votação, mas que expresse a sua vontade na urna. Então, foi levado até a urna, tem que ter capacidade de, pelo menos, digitar no teclado. Não pode uma outra pessoa digitar por ela, porque daí não se teria... Não é o voto da pessoa. Não é o voto da pessoa, e sim do acompanhante. Certo. É importante colocar também no dia da votação, junto à sessão eleitoral, o que o eleitor precisa levar para votar. Brevemente, o que ele precisa levar, o que ele não pode fazer dentro da sua sessão eleitoral. Ele tem que levar um documento de identidade, o título de eleitor facilita a identificação pelo mesário, e pode levar uma colinha, um papel onde ele leve anotado o número do seu candidato a vereador e do seu candidato... O primeiro voto será para vereador e depois o segundo e último voto do dia para prefeito. Não desmerecendo nenhum dos cargos em disputa, mas toda eleição começa, na eleição municipal começamos pelo voto do vereador, depois do voto do prefeito, assim como na eleição geral se inicia pelo deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente.
Então, o eleitor tem que ter muita atenção no momento do voto, para que não vote, a urna não lê pensamento. Ela registra o voto, mas não lê pensamento, não, vou votar primeiro no candidato para prefeito, que é um númerozinho mais curto. Isso já gera um problema, porque o voto ele será levado para a legenda. E aí chegamos àquele problema que o eleitor diz, eu não vi a foto do meu candidato. E não pode ver mesmo. Se ele votou, se o primeiro voto, que é para vereador, ele põe só o número do partido. Por exemplo, 99. Se for um partido existente e registrado na eleição, vai para a legenda. Vai para a legenda. Certo. E o voto na legenda não mostra a foto. Sim. E aí começa a reclamação. O problema é da urna que não mostrou a foto do candidato. O problema é de quem digitou os números. O problema é de quem digitou o número errado. O número equivocado. Então vejamos assim, nós temos, se confirmarem, teremos 15 partidos disputando as eleições. Aqui em Farroupilha. Em Farroupilha. Seriam 15 possibilidades de voto de legenda. De voto de legenda. Uma das coligações tem 15 partidos apoiando. A outra coligação foi recebida hoje no cartório, se não me falha a memória, 8 partidos apoiando. Sim. Você falou que uma coligação tem 15 partidos e a outra 8. Não, tem um desculpa, equívoco. Não, uma coligação 7 e outra coligação 8 8 partidos. Aí que nós chegamos nos 15. Nos 15, certo. Então, são 15 números, 15 legendas passíveis de receber voto para vereador. É claro que nós usamos aqui o número 99, é claro que o 99, não, pelo que eu tenho conhecimento, não tem nenhum partido político que utilize esse número. Por enquanto. Né? Está havendo uma proliferação de partidos políticos por aí, né? Cresce a cada mês o número de partidos, são muitas ideologias. Qual é a estimativa que a Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul vem trabalhando, e vocês aqui em Farroupilha também, Alexandre, do tempo, uma estimativa, veja bem, do tempo de demora que o eleitor deve ter nesta eleição na urna eletrônica? Não deve chegar a 20, 25 segundos, né? Não. É um tempo bem curto, menos de 30 segundos, já é possível realizar o voto. Sim. A não ser que a pessoa tenha dificuldades. Chegou sem a colinha. A cola é importante, né? A cola é importante, mais na eleição geral do que na municipal. Mas, ainda assim, na entrada de todo o local de votação, tem uma lista de todos os candidatos aptos a receber voto. Então, a pessoa esqueceu o número do candidato, mas sabe o nome, ela pode constar o número nessa lista de candidatos aptos. Que vai estar em ordem alfabética? Tem as duas ordens. As duas ordens. Tanto pelo numeral... Numérica quanto alfabética. Quanto alfabética, para que a pessoa possa localizar o seu candidato. Mas é importante essa questão. Votar primeiro no candidato a vereador, depois no candidato para prefeito. A partir do momento que a pessoa digitou os 5 algarismos para a urna eletrônica, ela já vai buscar na base de dados o número do candidato. Sim. Então, não é preciso apertar o confirma para aparecer a foto do candidato. Essa é outra questão. A foto tem que aparecer antes do confirma. Antes do confirma. Quando o voto está correto. Então, quando o voto está correto. Então, digitamos lá 99,999 do nosso candidato fictício. Terminei de digitar o último 9, ela já vai processar aquela informação e buscar a foto de um candidato. Sim. O eleitor viu a foto do candidato, então eu aperto confirma para confirmar o voto naquele candidato. Sim. Se ele for muito apressado, digitar os 5 números e já confirma, automaticamente ela vai buscar a foto do candidato e já vai gravar o voto. Aí o Leandro estava na votação. Aliás, eu vou deixar para fazer essas colocações em seguida. Nós vamos colocar aqui na nossa bancada a urna eletrônica também. Vamos fazer algumas demonstrações com o uso da urna eletrônica, até para familiarizar um pouco, familiarizar o próprio eleitor, o cidadão, um pouco mais com o processo eleitoral. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, que aqui no programa Cidade Aberta, que tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, Mais pela Cidade. Muito
mais por você. No bloco a seguir, então vamos continuar falando sobre eleições e enfatizando bastante a respeito do manuseio da urna eletrônica. Logo após os nossos apoiadores culturais, nós estaremos retornando e a urna eletrônica vai estar aqui na nossa bancada. Fiquem conosco.